conhece, meu nome é Silvana Shobana Devi, sou Master Coach internacional, trabalho com numerologia, com Reiki, sou professora de yoga também e trabalho com mulheres desde 2012, né? E amo o que eu faço. E é uma alegria estar aqui para falar desse tema que é tão importante nas nossas vidas. Trabalho muito com o feminino, com o empoderamento da mulher, né? Já fizemos vários círculos de mulheres aqui, e com rituais, né? Com fogo, com as luas. Então é um trabalho de reconexão mesmo, de contato aí, descobrir a força que nós mulheres temos, né? E os homens também, né? O feminino também está dentro deles, mas eu tenho um projeto que chama Mulheres Guardiãs da Vida, que é um projeto para o feminino voltar, né? E feminino não é usar saia, colocar brinco, é muito mais que isso, né? É a capacidade de acolher, de receber, de intuir, e que precisa de voltar em tudo, na natureza, nas relações, porque eu entendo que a mulher tem um poder e uma força que é a mesma coisa, né? Que é incrível e que ela desconhece, assim como eu também, eu estou descobrindo agora. Então tudo que eu falo aqui para vocês é também coisas que eu estou tomando posse, cada vez mais, e é muito lindo. Então agradeço aí a presença de vocês, e nós vamos falar sobre magnetismo pessoal, autoestima e amor próprio, tá? Então é descobrir, na verdade, né, esse magnetismo, esse poder pessoal. Magnetismo tem a ver com o nosso corpo, né? Com a capacidade de nós vibrarmos determinadas frequências, assim como um imã, né? O imã ele não tem uma atração, um poder de atração, um poder de repulsão, assim também nós. Só que nós fazemos isso muito inconscientemente, à medida que nós temos determinados pensamentos, determinados sentimentos, a gente começa a vibrar numa frequência e que aquilo ali passa a ser, que a gente não visualiza, né? A maioria de nós não visualizamos, mas passa a ser parte desse campo, né? Que algumas filosofias chamam de aura, tá? Então, muitas das vezes a gente quer muito uma coisa, mas a gente está vibrando outra. Então, como assim? Eu não quero tal coisa, eu não quero tal situação, e aquela situação que repete, aquilo que acontece, aquilo que eu acabo atraindo, tá? Então tem a ver com esse campo que a gente forma em torno de nós. Então, essas lives, elas têm um objetivo de eu trazer esses conceitos para vocês e a gente fazendo tarefas diárias, tá? Quem são minhas coaches, a Rosana, né? Algumas pessoas que me conhecem sabem que eu indico algumas práticas, e aí eu vou dizer ao longo desses dias aqui, a gente juntinho, gostoso, aí eu vou falando para vocês, sugerindo coisas assim que eu sinto que dão resultado, sabe? Que trazem essa força, esse poder nosso. Eu me lembro de uma mestra, a Sikin, ela falava o seguinte: comece a rir e o seu corpo, a sua mente não sabe o que é verdade. Então, se sua mente percebe que você está sorrindo, ela também entra naquele estado. Então, tanto o nosso corpo pode dar informações para o nosso estado interno, para as nossas emoções, quanto também a gente trabalhar dentro das nossas emoções pode fortalecer fora, tá?
Então, nós podemos usar as duas coisas, né? Então, são posturas de poder que Anthony Robbins, esses papas do coach indicam e que a gente vê que faz sentido, que é verdade, tá? Então, se você começar a rir, com pouco tempo, internamente você também está leve, está alegre, está feliz. Se você coloca uma postura empoderada no seu corpo, o ombro para trás, né? E aí até tem aquela postura, né, da Mulher Maravilha, e abrir os ombros e falar palavras de poder, que eu vou ensinar para vocês, dentro também responde, tá? Sejam todas bem-vindas. Né? Se faz sentido isso que eu estou falando para vocês, apertem os coraçõezinhos, né? Usem esse aviãozinho aí também para mandar para outras pessoas, convidar pessoas para estar participando aqui, porque isso vai fazer diferença para todos nós, sabe? Nesse momento que as pessoas estão pensando em quê? Ansiedade, medo, preocupação, que mais? Angústia, isto. Que elas vão estar vibrando e que elas vão estar atraindo, né? Não, que a gente não sinta isso, tá? Às vezes a gente sente medo, tá? Mas aí quanto tempo que eu fico naquela frequência, quanto tempo que eu fico na ansiedade e eu nem me dou conta daquela ansiedade que eu estou sentindo e vou fazendo as coisas, atropelando tudo e às vezes alguém chega, eu respondo de forma que eu não responderia. Por quê? Porque eu não estou me percebendo. Então, uma coisa fundamental, tá? Para a autoestima é a sua autoavaliação positiva, tá? Então, eu já estou falando dos conceitos, tá? Autoestima, uma das bases da autoestima é você ter a capacidade de se autoavaliar de uma forma mais positiva. Aconteça o que acontecer, tá? Lógico, eu preciso de olhar para os meus pontos débeis, tá? E eu preciso de me conhecer. Eu preciso saber meus pontos fortes, aquilo que eu tenho e que é um diferencial. Eu sou amorosa, eu sou gentil, eu tenho uma capacidade de liderança, eu sou pontual, exemplo, tá? E aí, quais são meus pontos débeis? E aí, vale até a gente pedir feedback para outras pessoas, tá? Né? Você pode falar, olha, eu estou fazendo um trabalho lá, né, de amor próprio, de magnetismo pessoal, e a Silvana está falando da questão de eu pedir para as pessoas um feedback, 3 pontos positivos e 3 pontos a melhorar. E aí, você não justifica, você apenas acolhe aquilo, tá? No máximo, você pode falar com a pessoa você me acha bagunceira? Que horas que eu sou bagunceira? Porque nós não somos bagunceiro o tempo todo, exemplo, tá? Pontualmente, aquele dia, aquela hora você fez isso e tal, você, né, foi bagunceira, percebe? E aí a gente vê que coincide. Então, a gente precisa de nos conhecermos para saber quais são esses pontos débeis. A gente não chama pontos negativos, são pontos débeis, para a gente apenas conhecê-los. O foco é no que eu tenho de bom. Faz sentido? Se faz sentido, aperta os coraçãozinhos. Tá? Estão me ouvindo bem? Tá ok. Estão ouvindo bem? Dá um joinha aí para quem disser que tá chegando o som aí, ok. Tá. Deixa eu só ver aqui. Uma pessoa... não, tá. Podem fazer perguntas aqui também, tá? Caso vocês queiram. Ou pode fazer pergunta também no direct. Eu vou estar respondendo vocês. Tá? Com muito carinho aí. Isso, Selma. Então,
A autoestima, ela também tem a ver com 3 pontos importantes. Eu desenvolvo a minha capacidade, então eu posso me colocar em situações em que eu vou desenvolver a minha capacidade em algo que eu acho que, por exemplo, é um desafio. Eu tenho uma dificuldade de falar em público. Então, à medida que eu me coloco aquele desafio e vou lá e às vezes aquele ponto que eu acho que é débil, na verdade, se eu transformo, se eu mudo a chave, na verdade, ele é um ponto que eu, trabalhando ele, é um potencial que eu tenho. Muitas das vezes o que a gente tem de ponto de debilidade, na verdade, é o nosso potencial. Então, são milhares de relatos de pessoas que eu tenho que, exemplo, tinha uma dificuldade enorme para falar em público. E aí fez um curso, fez umas técnicas lá e tudo, e é aquele palestrante incrível, que faz as pessoas rirem, que conta piada e que fica super à vontade. Então, é importante esse autoconhecimento, tá? Então, autoconhecimento gera autoestima, tá? E a sociedade, de um modo geral, nos faz entrar na culpa, tá? Na culpa, na vergonha, no medo. São os 3 pontos, né, que a sociedade ela tenta te colocar, tá? Então, muitas das vezes, quando a gente faz algo e a gente se julga, tá? Da mesma forma que a gente se julga, a gente também julga o outro. Não existe separação. Da mesma forma que eu me cuido, da mesma forma que eu me trato, da mesma forma que eu me autoavalio, eu também avalio as pessoas. Então, à medida que você vai desenvolvendo seu amor próprio, também é incrível como que você começa a amar o outro e sentir um amor, assim, uma capacidade de amar incrível. Então, a primeira coisa não é egoísmo, é eu com eu mesma, é eu cuidar de mim, porque à medida que eu me cuido, eu também cuido do outro, é ao mesmo tempo, sabe? Não tem uma separação. Então, a sociedade e a própria família, tá? A própria família tenta nos colocar na culpa o tempo todo, tá? Então, se você cai sua vibração. Você fica no certo e errado, no bom e mal, isso eu gosto, isso eu não gosto, isso é a dualidade. Nós precisamos, John Garrida, constelador familiar, ele fala o seguinte: nós precisamos assumir o nosso lado mal. Parece forte, né? Falar assim, assumir nosso lado mal, meu lado mal. Mas é o lado nosso, da nossa capacidade de lutar pelas coisas. Se a gente fica só na aparência de bonzinho, eu faço para fulano, eu faço para ciclano, né? E aí eu não estou desenvolvendo o quê? Amor próprio, tá? Porque amor próprio é uma das chaves para o magnetismo pessoal. E o amor próprio, ele não é um conceito quanto à autoestima, que eu falei há pouco, que é a nossa capacidade de nos autoavaliarmos positivamente. O amor próprio, ele tem a ver com atitude, com ação, tá? Então, muitas das vezes, um exemplo, eu passo uma tarefa para a pessoa, 4 tarefas, 5 tarefas, e às vezes ela chega aqui e fez 4. E aí eu vou olhar, a 5ª tarefa era uma coisa para ela. Ou comprar uma roupa, ou fazer alguma coisa à noite, né? Uma janta para ela, algo que eu percebo que vai colocando aí um tijolinho nessa engrenagem do amor, esse autocuidado. Então, a pessoa não fez. Então, é a falta desse amor próprio, tá? O amor próprio é a capacidade de nós fazermos, tomarmos atitudes, fazermos coisas para nós mesmas, tá? E isso vai atuar no magnetismo e na autoestima, tá? Então, essa capacidade que eu tenho de desenvolver algo, eu me percebo capaz,
eu sou capaz. Olha, eu fui lá e ministrei uma palestra. Eu fui lá e venci o meu próprio medo, né? Porque o medo ele é bom, ele não é ruim. Né? Na verdade, ele nos fala de onde a gente precisa tomar cuidado. Ele está dizendo assim, olha, você já foi por ali e aquilo ali te fez sofrer e tal. Então, ele quer te proteger, né? Ele quer te proteger. Ele fala assim, eu não vou deixar você fazer isso, porque senão você vai cair, né? Você vai sofrer. E aí você conversa com ele, você fala assim, medo, né? Bem isso mesmo, né? Muito obrigada, porque eu sei que você está querendo me ajudar. E dessa vez eu vou tomar mais cuidado. Eu vou mais devagar, né? Eu preciso de vencer isso, tá? Porque o medo não pode nos aprisionar, tá? Então, quando eu desenvolvo essa eu sou capaz, eu também estou desenvolvendo um aspecto da autoestima. E aí o outro é a criação da identidade. Quando eu descubro que eu sou capaz, eu posso. Então, eu estou criando uma identidade. Nós precisamos desenvolver essa identidade, todos nós, tá? E aí eu lembro de um livro que chama O Despertar do Herói Interior. Eu super recomendo para vocês. O Despertar do Herói Interior, tá? Depois eu posso colocar aqui no direct ou aqui no Instagram o nome e o autor, que eu não estou com o nome. Se alguém souber, eu estiver lembrando aí, alguém que já conhece esse livro, ele fala dessa trajetória que todos nós viemos fazer, que é até baseado na mitologia, nas mitologias, quando o rei adoece e toda a comunidade tem peste, tem doença, tem problemas com a agricultura, toda a comunidade cai porque o rei caiu. E aí aparece o herói, tá? Que aí a gente vê aí na mitologia, nos filmes, né? O rei Arthur com os cavaleiros da Tábua Redonda e outros tantos filmes, porque a ficção também imita a vida real. Então, o que esse herói vai fazer? Ele vai buscar o Santo Graal. O que é esse Santo Graal? É a nossa alma. É ouvir a nossa alma, a nossa essência. Ela sabe o que a gente veio realizar aqui, tá? Então, esse contato com a nossa alma, que é o Santo Graal, que é o cálice, tá? Que quando ele cheio, ele jorra, tá? Que quando eu descubro quem eu sou, da minha capacidade, da minha identidade, eu transbordo. E aí ele tem tanto amor ao rei, tá? Que ele vai, descobre coisas, enfrenta coisas, desbrava lugares e traz aquilo que vai curar o rei, sabe? E aquilo que vai curar o rei é o que vai curar toda a comunidade e vai dar esse senso de identidade para o herói. E todos nós, mulheres e homens, nós viemos desenvolver isso em nós, essa capacidade. Na mitologia que a gente segue inconscientemente, a gente veio se redescobrir, descobrir a nossa capacidade de fazer algo por um todo, por um algo maior, ou para um grupo, ou para algo que tenha sentido, que faça sentido para a nossa alma e que não tanto para o entorno, mas nós com nós mesmos. Essa capacidade de eu posso, tá? E é isso que está sendo exigido agora, tá? Não foi à toa que nós escolhemos estar aqui nesse momento. A nossa alma escolheu isso. E será que a nossa alma escolheu ficar com medo, ficar com angústia, ficar com tristeza, ficar na reclamação, ficar preocupada? Será que é isso que a gente veio fazer? Tá? Então tá aí um questionamento, tá? Ainda que a gente tenha, né? Eu falei agora há pouco que eu tenho medo, né? Nós temos medo, mas o quanto que eu fico ali vivendo aquilo,
Né? E aí, o terceiro passo é eu mereço. E esse é o mais desafiador, porque nós temos inúmeras crenças que nos auto-sabotam. A crença de que eu não mereço porque eu fiz algo lá atrás, eu sou ruim, eu não sou tão boa quanto fulana, aí vem a comparação, tá? Então, a gente precisa de abrir mão, que tem a ver, abrir mão do conceito também que os outros têm de nós, tá? Porque qualquer coisa que você faça, é preciso, eu guardo isso comigo, eu ouvi um amigo falando sobre isso, eu guardei. Qualquer coisa que você faça, tem pessoas que vão te amar e tem pessoas que vão te odiar. Percebe? Então, nós precisamos de tirar o foco do que o outro vai pensar, do que o outro vai falar, do que o outro vai pensar sobre mim. Porque vai sempre ter alguém que vai estar nos avaliando. E o ponto da nossa autoestima, do nosso amor próprio, ele precisa de sair do outro para voltar para mim. E isso é só com autoconhecimento. Só com eu me percebendo, eu desenvolvendo a minha capacidade, esse eu posso, tá? É que a gente vai tirando essa referência do outro para sermos a nossa própria autorreferência. Faz sentido o que eu estou falando? Se faz sentido, dá like aí, dá coraçãozinho. Marilene, Fê, Isabel, Dani, sejam bem-vindas. Que alegria estar aqui com vocês, falando desse tema tão maravilhoso, que eu amo tanto, né? Isso mesmo. Então, tudo que a gente pensa, tudo que a gente sente, emite uma onda, né? Que forma esse campo que a gente tem em volta. E cada vez mais eu me pergunto, sabe? Eu me avalio assim durante o dia, o que eu estou vibrando? Eu estou ansiosa? Eu estou com pressa? Eu estou com medo? E aí eu volto para o estado de gratidão, tá? Porque são códigos muito poderosos, a gratidão, a alegria, a felicidade, tá? A gratidão é um dos mais assim que te reconecta rapidinho. Né? Quando você olha alguma coisa em volta, fala assim, puxa vida, né? Quanto eu tenho para ser grata. E aí você é serena, você sai do medo, né? Você sai da tristeza, você sai do estado de vítima, tá? E o magnetismo, é importante eu falar uma coisa que ainda não falei, importantíssima. A pessoa que ela carece de magnetismo pessoal, ela fica carente. E ela fica carente, ela começa a chamar a atenção das outras pessoas na tristeza e na dor dela. Por quê? Porque à medida que ela chama a atenção, ela ganha energia de quem dá atenção ali para ela. Só que ela se torna um vampiro. A pessoa, porque ela entra na vítima, tá? A vítima nada mais é do que essa pessoa que está carente de amor próprio e de autoestima e quer, né, uma atenção para tampar aquilo ali, tá? Então, nós precisamos redescobrir como fazer isso. Esse poder pessoal, né, que a gente tanto menciona, na verdade, é o poder de quê? De você saber que você é filho do Criador, né? Você se reconectar com a sua herança, com a sua beleza, com a sua divindade, com o seu poder. Isso é poder pessoal. Isso é poder pessoal. Porque uma das coisas que a gente veio trabalhar, desenvolver, é reconhecer que a gente tem poder. Por isso que hoje tem a física quântica falando, né,
da capacidade de você manifestar as coisas, tá? Daquilo que você vibra, você atrai. Por quê? Porque aí você vai descobrindo que você tem um Deus dentro. E que tudo que você hoje tem é também responsabilidade sua. Aquilo que você conquistou, aquilo que você não conquistou. Dá uma baixa, né? Falar assim, nossa, mas puxa vida, a vida que eu tenho hoje foi porque eu que desenhei ela, eu que fiz? Sim, sim. E aí te dá uma angústia, né? Uma sensação assim, puxa vida. Mas ao mesmo tempo, você fala assim, então eu posso mudar, tá? E aí eu quero contar para vocês um segredo, tá? De uma coisa muito bacana para vocês reconectarem com esse poder pessoal e com esse magnetismo. Tudo que a gente faz pela manhã, a gente acorda, como que eu cuido do meu corpo, da minha alimentação, da minha mente. Antes do sol nascer, os primeiros raios de sol, quando eles entram na nossa casa, a gente já tem que estar desperto. É um estado de reverência ao sol. Então, uma das primeiras coisas é você se olhar no espelho, quer seja no chuveiro, quer seja, né, você encontrar um espelho lá pela sua casa e falar, eu sou alegre, eu sou luz, eu sou amor, eu sou amada, eu sou abundante, eu sou puro amor, eu sou prosperidade, eu sou alegria, eu sou abundância, eu sou conexão, eu sou bonita. Tem uma amiga que ela ensinou, né? Que ela todo dia pela manhã chega na frente do espelho, e eu passo isso também para as minhas coaches. Fala assim, incrível como cada dia você está mais bonita, Silvana, né? Impressionante. E se for olhar, é verdade, cada uma de nós, sabe? Porque tem uma beleza que é a beleza que a gente vai conquistando, tá? Que tem a beleza interior que reflete na exterior e a gente vai ficando mais bonita mesmo, sabe? E você pode olhar no espelho e se falar isso, tá? Tem pessoas que falam assim, nossa, como você tá feia, gorda e velha, né? E aí a gente vai se trabalhando isso, né? Vai se trabalhando das coisas que você quer conquistar. A princípio pode até ficar estranho, né? De você falar assim, nossa, eu nem sou isso, nada, eu não sou abundante, eu não sou alegre, por que eu tô falando isso? Mas tudo que a gente faz com uma frequência se torna um hábito. E aí aquilo vai internalizando, tá? E tudo que se faz nas primeiras horas do dia ressoa como um filme fotográfico durante todo o dia, tá? Então aquilo ressoa, tá? Então eu acho fantástico isso. Essas afirmações, o poder do eu sou, Jesus usava, né? Eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a ressurreição e a vida. E Saint Germain, num livro dele que chama Livro de Ouro de Saint Germain, isso. Ele fala muito do poder dos decretos. É incrível, é incrível. E eu tenho coisas assim fantásticas para falar, assim, de relatos meus, de amigas, com essa questão das afirmações, do poder eu sou, tá? Incríveis, afirmações incríveis. Então, para a gente saber, que a gente já está finalizando, vai ficar essa tarefinha da gente se olhar no espelho, tá? E falar isso, né? Fazer as afirmações que você quer, né, realizar e fazer e se autoavaliar positivamente. E eu quero também enviar umas perguntas para vocês verem como está o amor próprio, tá? Umas perguntas, porque cada vez que você se autoavalia, né, pontua ali, minha vida pessoal como tá, de 0 a 10, minha vida financeira, minha vida pessoal, tá?
você avalie e tem como mudar algo, tá? Então eu vou passar isso para vocês, eu só vou ver ainda como que eu vou fazer para passar, tá? Se eu vou montar um canal no Telegram, como vai ser. Então, uma outra coisa que eu quero ainda falar hoje é que a única pessoa que pode mudar a sua vida é você. Então, muitas das vezes a gente responsabiliza o outro e coloca tudo na mão do outro, resolve para mim, inclusive os relacionamentos. Muitas das vezes a gente não consegue se amar e aí a gente projeta esse amor no outro. Os coraçõezinhos, muito obrigada. Então, é o que é mais comum, porque nós temos uma beleza, né? A mulher tem um ânimos dentro dela e o homem tem uma ânima, né? O feminino dentro. Isso é psicologia que explica melhor, né? Mas muitas das vezes, quando a gente não consegue reconhecer e se amar, a gente projeta um amor no outro, tá? Então, cada vez mais que a gente consegue se cuidar, se amar, fazer pequenas coisas por nós, isso vai ficando tão grande, tá? Que aí sim a gente está pronto para poder amar o outro, tá? Na verdade dele, na fragilidade dele, nas máscaras dele, nos vícios, tá? Sem projetar, tá? E aí você pode falar comigo, Silvana, eu não acredito em nada disso, não acredito em nada dessa coisa de magnetismo, de atrair coisas, né? Eu não sei se vocês já leram o livro da atração, Peça e Receba, tem várias literaturas, vários filmes sobre isso. Só que o magnetismo pessoal é um pouco diferente, tá? Tem a ver com essa questão de vibrar, né? Como se fosse um imã e através desse amor próprio, dessa autoestima, tá? Dessa autoavaliação positiva, tá? Então, se você não acredita, procura manter o foco, tá? O que eu quero? Manter esse foco, que muitas das vezes a gente não realiza. Por quê? Porque a gente quer uma coisa, mas tem um medo, mas tem uma dúvida, mas tem uma tristeza de algo que não encaixa, que é a mente, né? A mente consciente, a mente inconsciente, tá? E a mente superior. Nós vamos conversar mais, aprofundar mais sobre isso. Isso é muito importante, inclusive fazer vivências. Hoje a gente está mais na introdução aí da parte teórica, que ela é super importante também, tá? Então, só para eu dizer para vocês e provar essa questão do foco, do magnetismo, de atrair coisas e situações e respostas, tentem se lembrar de uma vez em que vocês quiseram muito uma coisa e aí a mente de vocês ficou ali e tal, e aí você procurava meditar e ficava no silêncio ou dormir, e aí de repente à noite você sonha com aquilo e é tudo tão claro, sabe? Isso aconteceu comigo, tá? Eu tinha uma situação aí que eu precisava de resolver, não sabia que caminho, era uma questão pessoal e eu não sabia como agir. Então, no sonho foi muito claro, sabe assim? E eu acordei rapidinho, anotei ali o que era, tá? Apareceu tudo detalhadamente, até com cores. Então, nós temos um poder muito grande da nossa mente. E é isso que eu quero trabalhar com vocês, tá? Porque nós temos muito a nos conhecermos, descobrir o poder da nossa mente, de atrair aquilo que a gente quer e aquilo que a gente merece, tá? Então é isso, amanhã estamos aqui de volta, tá bom? Às 8h30, às 20h30, tá? Quem fez sentido aí o que eu falei, ou quer fazer uma pergunta, tá, tem uma pessoa aqui falando. Eu super adoro, viu? Pode comentar, pode perguntar, eu adoro. Acredito que deveríamos ter a oportunidade de trabalhar o amor próprio desde a infância. Eu adoeci muito por falta de amor próprio, sim. Sim, Anne, que lindo
né, seu relato aqui, nós não fomos ensinados, né? Nós somos a geração do redesenho, a gente tem que redesenhar um tanto de coisa. E eu acredito que a gente está sendo muito beneficiado, porque tá chegando muito conhecimento, tá chegando muita coisa boa pra gente, sabe? Assim, se trabalhar, pra gente se autoconhecer. Eu super indico o autoconhecimento, sabe? E um dos maiores autoconhecimentos que a gente pode realizar é a meditação, tá? É leitura, meditação, voltar para dentro, e tá tudo muito propício para isso, tá? É uma das maiores conquistas minhas, eu posso te falar que foi essa, de meditar. Porque quando você encontra o silêncio, você ressoa com a natureza, porque a natureza é silenciosa. Deepak Chopra, no livro As 7 Leis Espirituais do Sucesso, ele fala muito, uma das leis, né, são 7, é essa questão de você entrar em consonância com a natureza. O silêncio, a meditação, tá? Super, super. Obrigada pelo seu relato, tá? Ficou claro essa questão do amor próprio? Como ficou claro para vocês? Obrigada, Isabel, obrigada. Obrigada, Tati, saudade. Que lindo. Muito bem. Muito bem. Então tá. Vou aguardar vocês no direct, né? Dizerem lá como foi, o que vocês estão sentindo, o que a gente pode focar mais, se tá dentro do que a gente pode trabalhar, tá? Esse tema é muito lindo, tá? Então fiquem com essa tarefa que eu passei para vocês, tá bom? E eu vou passar as perguntas também, tá bom? Então até amanhã. Namaskar. O Deus que há em mim reconhece e serve o Deus que há em ti.